Se eu te falar de fato que a Terra ela tenta entrar num equilíbrio térmico. Sim, tem áreas que esquentam muito e tem áreas que esquentam pouco. Logo, ela vai tentar pegar um pouco do calor dessa área que esquenta muito e jogar para a área que esquenta pouco, que está passando frio. Ao mesmo tempo, pegar aquele frio da área mais fria e jogar para a área mais quente. E aquele sábado de manhã, ou aquele dia de manhã que você acorda, tá chuvoso, ou aquele sábado à noite de chuva e Netflix, tem uma interferência direta da chamada circulação geral da atmosfera desse movimento. Se liga aqui, basicamente, quando eu falo sobre circulação geral da atmosfera, eu falo nada mais, nada menos que uma forma de tentativa de entrar em equilíbrio térmico justamente a superfície da Terra. Como eu disse, tentar pegar o calor da parte mais quente e jogar para a parte mais fria e tentar pegar o frio da parte mais fria e jogar para a área quente. Ou seja, a circulação geral da atmosfera ela tem essa função, basicamente dar equilíbrio, dar uma certa forma de equilíbrio justamente térmico ao planeta. Mas como ela vai fazer isso? Ela tem um agente. Na verdade, é um mecanismo. Eu costumo falar da seguinte forma. Imaginemos, vou tentar colocar aqui, tá? Imaginemos que a gente tem uma escada rolante. Olha aqui, isso daqui seria a nossa escadinha rolante. E aqui está você na escada rolante, bonitinho, esperando aqui justamente a escada te levar lá para cima. Você não se movimenta, você fica parado na escada rolante. Quem te leva para o outro local são os degraus, né? Ou seja, eu paro no degrau, o degrau ele vai me levando lá para cima. É a mesma coisa. Imagina que você está transportando ou calor ou frio. Se você está transportando calor ou frio, você é uma massa de ar. A massa de ar é o responsável por carregar, por levar. Mas só que a massa de ar não tem perninha para ir andando. Ela precisa ser carregada. Quem carrega ela são justamente esses degrauzinhos que vão levar ela da parte, que me leva da parte mais baixa para a parte mais alta. Então, pega ela justamente de um espaço e tenta levar para outro espaço. Então, as massas de ar são de fato os agentes que vão transportar o calor ou transportar o frio. Sim, correto. Mas elas são transportadas, elas conseguem se mover através dos ventos. Mas só que os ventos, eles não surgem do nada. Os ventos, na verdade, eles surgem pelas diferenças de pressões atmosféricas. Se caso você não sabe o que é pressão atmosférica, acessa aqui bonitinho para você entender todo o processinho. Então, a pressão atmosférica é como se fosse os motores dessa escada rolante. Existe um motor que vai estar puxando os degraus e existe um motor que vai estar empurrando os degraus. Ou seja, os centros de pressões seriam os motores que fazem mover os degraus. Os centros de pressões, eles fazem mover o vento. E esse vento, ele transporta, ele leva consigo a massa de ar. Então, entendeu mais ou menos a lógica? Eu tenho centro de pressão, eu tenho que formam ventos e esses ventos transportam massas de ar. Então, é como se fosse uma locomotiva, onde lá na frente eu tenho centro de pressão que gera ventos e que carrega massas de ar. Se você quer entender um pouco mais sobre massas de ar brasileiras, também acessa aqui o link para tentar entender todo esse processo. Mas no geral aqui, ó, eu tenho justamente a circulação geral da atmosfera, é todo esse compêndio de centros de pressões, essa aglutinação de centros de pressões e ventos. Então a gente vai estudar aqui, tentar entender o globo justamente nas suas manifestações de centro de pressão e ventos. As massas de ar a gente estuda numa aula à parte. Entende? Mas a lógica é essa daqui. Centros de pressão que geram ventos e que vão gerar as chamadas massas de ar. Só quero dar um destaque que normalmente os ventos,
eles normalmente saem das altas pressões atmosféricas, indo em direção às baixas pressões atmosféricas. Então, existe um estudo sobre pressão atmosférica. Toda vez que você vê o vento, esse vento está batendo contra você, quer dizer que na sua frente existe um centro de alta pressão e lá atrás de você tem um centro de baixa pressão. Se liga também que quando você abre uma geladeira ou chega na porta de um shopping com muito calor, vem aquele vento frio, quer dizer que lá tem alta pressão e para cá tem baixa pressão. Essa é a lógica básica. Se liga, se eu analisasse o globo, eu veria que nessa parte aqui do meio, ó, na parte onde está a próxima linha do Equador, é a parte que vai receber a maior radiação solar, ou seja, é a parte que vai se aquecer mais. Logo, vai se gerar centros de baixa pressão próximo a essa linha do Equador. As pontas onde ficam mais frias seriam centros de alta pressão. Por muito tempo achou que só existia um centro de alta pressão próximo à linha do Equador, centros de alta pressão e centros de alta pressão próxima dos polos. Porém, depois de muitos estudos, na verdade, viu que o mecanismo era um pouco mais complexo. Vamos tentar entender aqui mais ou menos a lógica. Os centros de alta pressão normalmente estão distribuídos entre 30 graus, tanto norte quanto sul. Aqui eu tenho esse Azinho aqui, ó. Você pode dar um foco aqui total só nessa partezinha. Eu tenho justamente esse Azinho aqui, ó, justamente onde eu tenho esse centro de alta e baixa, altas pressões e 30 graus norte, 30 graus sul, e também centros de alta pressão próximo dos polos. E eu tenho centros de baixa pressão aqui em 0 graus e próximo dos 60 graus norte e sul, tá? Se liga, eu consigo então entender que ventos saem da alta pressão, os ventos aqui estão em marrom, e vão para as baixas pressões. Ó, eu vou pegar só essa linha aqui, próxima aos 30 graus norte e 30 graus sul. Essa linha, essa faixa de atuação aqui, a gente vai chamar de uma célula, chamada célula de Hadley. Por quê? Se você analisar, eu tenho centro de alta pressão norte, centro de alta pressão sul. Se vocês analisarem todo mundo, nessa faixa são faixas de grandes desertos. No 30 graus, próximo a 30 graus norte, eu tenho justamente o deserto do Saara, o deserto do oeste americano, o semiárido do Oriente Médio, eu tenho os desertos do centro asiático. Assim como também no 30 graus sul, eu terei o deserto do Atacama, o deserto do Kalahari, Namíbia, a Austrália. Ou seja, áreas são desérticas em áreas de alta pressão, porque chove, tende a chover menos. E normalmente esses centros de alta pressão, eles sopram ventos em direção à linha do Equador. Esses ventos que vão de 30 graus norte e 30 graus sul para a linha do Equador são os chamados ventos alísios. Eles são ventos que andam em superfície. Normalmente ventos extremamente quentes e úmidos, eles saem de 30 graus norte e sul e vão justamente à área de 0 graus. Ou seja, eles têm justamente esse caminho direto entre eles, essa relação direta. Se liga aqui, basicamente de 30 graus norte até 30 graus sul, de 30 graus até 0 graus, eu tenho esses ventos alísios. Se liga que eles andam justamente em superfície. E esse andar em superfície, justamente, eles sofrem um leve desvio. Mas calma, vamos tentar entender o processo completo. Eles batem aqui. Quando eles batem aqui, eles vêm quentes e úmidos. Então, quando eles chegam à zona de 0 graus, eles se chocam e, por ser um centro de baixa pressão, eles sobem. Logo, esses ventos, eles vêm, batem, se chocam entre si, sobem e voltam. E fica fazendo meio que um movimento, que é basicamente 30 graus norte, 30 graus sul, vem na linha do Equador, bateu, subiu e voltou. Vem, bateu, subiu e voltou. E ele fecha meio que uma célula, que sempre está acontecendo ventos. Os ventos que vão à linha de 0 graus, ventos alísios,
úmidos e secos, úmidos e quentes. Quando eles voltam ventos contralisos, em altitude, lá no alto, depois vem em superfície, bate e volta lá no alto. Quando eles voltam lá no alto, os ventos contralisos, eles voltam mais secos, relativamente quentes e um pouco mais secos. Destaca-se que se ele vem úmido e volta seco, quer dizer que nesse choque ele perde muita umidade. Ou seja, se ele perdeu umidade, quer dizer que essa região aqui é uma região extremamente chuvosa, justamente por essa umidade que os ventos alísios trouxeram e deixaram na região de 0 graus. Logo, a gente chama essa região de zona de convergência intertropical, também conhecida como a chamada ZCIT. A zona de convergência intertropical, essa convergência dos ventos alísios, nada mais é do que o contato de chuvas, o contato de ventos que gera uma região muito chuvosa em 0 graus. Destaque para algumas florestas dentro dessa região, como a floresta amazônica, a floresta da República Democrática do Congo, a floresta da Indonésia. Então, toda vez que eu penso justamente nessa regiãozinha aqui, eu penso uma região mais chuvosa, muito mais chuvosa no geral, tá? E aí ela tem essa formação justamente pela ZCIT. Essa ZCIT, eu cheguei até a colocar aqui, ela pode se mover um pouco para cima ou ela pode se mover um pouco para baixo. Quando essa região se move um pouquinho para cima, é normalmente quando é verão no hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério sul, ela vem um pouquinho para baixo. Ou seja, essa ZCIT, que está relacionada à célula de Hadley, forma grandes massas equatoriais. Então, as massas equatoriais brasileiras, na verdade, são formadas com essa ZCIT. Atuam muito no nosso território durante o verão e depois desaparecem do nosso território durante o inverno. Está diretamente relacionada à formação dessa ZCIT. Eu quero destacar para vocês ainda um processo importantíssimo. Se liga. Quando eu falo justamente desses ventos alísios, esses ventos alísios, eles também têm uma característica maravilhosa, que é o chamado efeito de Coriolis. Os caras estavam tentando entender um pouco dos processos mundiais. Primeiramente, ele estava tentando entender porque sempre nas costas oestes dos continentes eram locais mais frios, propensos à pesca, enquanto as costas lestes dos continentes recebiam mais águas quentes. Então eles conseguiram reparar, na verdade, que existia uma série de ventos que normalmente transportavam nada mais, nada menos que a umidade de leste para oeste. Depois de muitas pesquisas, eles foram entender que os ventos alísios eles tinham esses movimentos. Eles não seguiam, de fato, em movimento retilíneo, não. Ele seguia movimentos com um desvio para oeste. Muito foi se perguntado o porquê esse movimento acontecia. Até que um cara chamado Gustave Coriolis, ele estudou e viu que, na verdade, esse movimento ele só acontecia porque havia a rotação da Terra. Então, ele falou, ó, pelo fato da Terra estar rodando, as coisas na hora de irem retas, elas vão sofrer um desvio aparente na sua trajetória. É como se você estivesse no carrossel e você jogasse uma bola. Na sua visão, essa bola está indo em sentido retilíneo. Porém, se eu analisar de um referencial não inercial, teoricamente externo, eu vou ver que essa bola está fazendo uma curva em relação ao chão. Por quê? Porque enquanto ela está seguindo reto, o chão está girando do carrossel. Então, ela vai apresentar uma curva. É a mesma ideia. Assim, ele conseguiu entender o porquê tornados giravam em sentidos opostos, dependendo do hemisfério, questão de água descendo pelo ralo, pipipi, popopó. Então, ele viu que havia uma curvinha justamente provocada pela rotação da Terra. Então, se a Terra parasse de rodar nesse exato momento, a gente teria ventos alísios seguindo de forma reta.
E também a gente ia voar pelo universo também, isso tudo também rola, efeito colateral. Mas, já que a Terra ela está em rotação, ela vai justamente gerar esses movimentos, esses ventos chamados de ventos alísios, que vão ter um efeito de desvio aparente a oeste, chamado de efeito de Coriolis. Ou seja, a gente já entendeu muito bem o que é a chamada célula de Hadley. É a célula que envolve de 30 a 0 graus, formados por ventos alísios e ventos contralísios. Os ventos alísios se batem e formam uma zona de convergência intertropical de muita chuva. E quando eles retornam o vento contralísio, então meio que fica uma célulazinha atuando sobre o território, tanto para norte quanto para sul. Ela se replica. Suave? Ao mesmo tempo, eu também terei em rosa aqui, se você analisar, eu tenho uma outra célula que sai dos 30 graus norte-sul até os 60 graus. Ventos que empurram justamente e formam a chamada célula de Ferrel. Essa célula de Ferrel, chamada de células das médias latitudes ou meias latitudes, destaca-se justamente para o transporte de massas polares dessa região aqui próxima de 30 graus até as regiões de 0 graus. Como eu disse, pegando do local mais frio e jogando para o local mais quente, eles tentam transportar massas de ar. Ou seja, basicamente essa célula de Ferrel, muito destaque são para os seus ventos, que giram no sentido contrário ao sentido da célula de Hadley. Então, enquanto a célula de Hadley, o vento, ele anda para o oeste, na célula de Ferrel, o vento, ele anda para o leste. Ou seja, ele anda em sentido inverso ao que a gente compreende justamente da célula de Hadley. Então eu tenho uma segunda célula que vai fazer esse transporte aí de 90 graus até as regiões de 30 graus. Ou seja, um vento vai transportando para outro vento. Claro que esses ventos do oeste para o leste, eles justamente transportam um pouco dessa massa de ar passando para os ventos alísios mais à frente. É claro que essa massa de ar ela vai perdendo características com o tempo, tá? Ela começa muito fria e ela vai perdendo um pouco dessas características com o tempo à medida que vai chegando próxima à linha do Equador. Então, essa daqui é a célula de Ferrel, compreendida justamente de 30 graus norte-sul até 60 graus sul. Suave? De boa? E agora a gente tenta olhar justamente para essa célula polar. Eu marquei aqui, ó, lá próximo dos 90 graus norte-sul, nós temos uma última célula. A célula justamente que vai tratar das altas latitudes. Ela vai pegar essa massa de ar mais seca inicialmente e fria e vai começar a empurrar em direção à linha do Equador. Claro que essa massa ela vai ganhando umidade, como a MPA vai ganhando umidade conforme ela vai andando e vai se aproximando justamente da linha do Equador. E também perdendo um pouco da sua frieza, perdendo um pouco das suas características. Na célula polar, eu terei um movimento justamente em direção a oeste, tá? Então são os ventos polares, eles têm direção a oeste no geral, justamente tentando retirar massas mais frias dessa região. Então, a gente viu que a circulação geral da atmosfera são cerca de 3 células. A mais importante, que eu perdi um tempo aqui falando, foi a chamada célula de Hadley. Mas a gente também tem a chamada célula de Ferrel, que vai pegar dos 30 aos 60 graus, enquanto a de Hadley, uma célula tropical, vai pegar dos 0 até os 30 graus. Essa é a célula de maior movimentação, de fato, no caso brasileiro, que mais cai nas provas também. Já a célula polar, ela é uma célula justamente que envolve os polos apenas, tá? De 90 graus para 60 graus, norte e sul, tá? Então essas células, quero mostrar para vocês que elas se replicam. Então existe uma célula de Hadley para o norte, existe uma célula de Ferrel para o norte e uma célula polar para o norte. Assim como uma célula de Hadley para o sul, uma célula de Ferrel para o sul e uma célula polar para o sul. Então nós temos justamente essas células essenciais para a movimentação de ventos,
Tudo que eu estou colocando em marrom aqui são ventos. E lembrando, esses ventos vão transportar massas de ar e são gerados pelas diferenças dos centros de pressão. Esse Azinho e esse Bzinho, ó, Bzinho vermelhinho, Azinho azul, justamente eles são os centros de alta e baixa pressão, que vão gerar ventos, que são todos esses pontos aqui, ó, justamente em marrom, que vão gerar o transporte das massas de ar, tá? Olha, se caso você não achou essa imagem muito bem visualizada, procura outras imagens aí no Google que eu acho que fica mais bonitinho, de fato, porque meu desenho não tá lá essas coisas não. Partindo para o último tópico da aula, a gente vai tentar entender o que é a célula de Walker. Aqui, se você reparar, eu tenho uma movimentação muito norte-sul. Células do norte, células do sul, toda hora eu estou falando entre 30 graus norte, 30 graus sul, toda hora eu estou dialogando sobre norte-sul. Quando eu falo da célula de Walker, eu falo sobre uma outra coisa diferente. Eu não falo sobre a movimentação norte-sul, mas eu falo da movimentação leste-oeste. São ventos que vão acontecer em altitude, que são ventos principalmente responsáveis por um grande efeito que acontece em todo mundo, em escala global, chamado de El Niño e Laninha. Ou seja, ele vai mexer um pouco nas movimentações de ventos, gerando altas concentrações de chuvas em alguns locais, como a marca aqui do nosso Mesoatlântico, como trechos em algumas partes do continente africano e as partes justamente da Indonésia. Então, a gente vai entender que a célula de Walker, ela tem uma movimentação leste-oeste e ela está muito relacionada à movimentação, à dinâmica do chamado El Niño e Laninha. Então, quando eu tiver que explicar sobre El Niño e Laninha, eu vou abrir muito mais sobre essa célula de Walker, a circulação de Walker, para a gente tentar entender como se dá o processo justamente de aquecimento e resfriamento decadal do Pacífico e como esse processo acontece. Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Eu vou sair daqui em frente para que você tire aquele print screen maravilhoso e faça suas anotações no caderno. Não deixe de acessar as questões aqui embaixo e fazer as questões para que possa te ajudar na escola, te ajudar no concurso. E a gente vai caminhando dentro dessa ideia. Por favor, se puder dar moral, se inscreve aí no canal, justamente ativa o sininho para que a gente receba o máximo das notificações. Se tiver alguma dúvida, joga nos comentários. Já falei demais e tchau, tchau, galera!